Olá! Vou mostrar hoje para vocês como criar os gráficos ou figuras do risco de viés utilizando o programa Review Manager versão 5.4. Nós faremos isso utilizando 4 passos bem simples. Vamos primeiramente aqui criar uma nova revisão. Dei um concluir aqui. Abre-se na minha tela um protocolo de revisão sistemática. Eu sei que é um protocolo em virtude deste IP, no canto superior esquerdo da sua tela. Nós precisamos, então, como primeiro passo, transformar esse protocolo em revisão completa. Isso é necessário porque o protocolo nada mais é do que um projeto de pesquisa. Então, neste projeto de revisão sistemática, não é possível inserir estudos e, consequentemente, não é possível avaliar o risco de viés. Então, nós precisamos ir em configurações, aqui nesta engrenagem, e transformar esse protocolo em revisão completa. Feito isso, no canto superior esquerdo você já observa a letra R, agora de revisão, ao invés da letra P de protocolo. Nós vamos então agora para o segundo passo, que é a inserção de estudos incluídos. Para isso, nós vamos aqui em estudos e referências, referências aos estudos, e aqui em estudos incluídos, eu clico com o botão direito do mouse, seleciono adicionar estudo e insiro o meu estudo, geralmente utilizando o formato sobrenome do primeiro autor e ano. Então, vou colocar aqui NAMPO, vou colocar NAMPO 2020 e vou inserir mais um estudo, agora nomeando NAMPO 2019. Concluo essa etapa e vamos para a nossa terceira etapa, que é a avaliação do risco de viés destes estudos incluídos. Para fazer isso, nós vamos aqui em tabelas, características dos estudos incluídos, e nós temos aqui os 2 estudos. Então, quando eu seleciono o primeiro deles, NAMPO 2019, já me aparece aqui a opção tabela do risco de viés. Quando eu vou aqui nessa tabela, vou simplesmente fazer de uma forma aleatória a avaliação aqui do risco de viés de cada um dos 7 domínios, de forma aleatória para o nosso exemplo no vídeo de hoje. Vou fazer a mesma coisa para NAMPO 2020. Vou rapidamente aqui de forma aleatória, somente a título de demonstração, avaliar o risco de viés dos 7 domínios propostos aqui pela Cochrane. E pronto, já concluímos o nosso terceiro passo, que é a avaliação do risco de viés dos estudos incluídos. O quarto passo já é a criação das figuras desse risco de viés. E para fazer isso, novamente aqui no menu do lado esquerdo, agora vou para Figuras, clico com o botão direito do mouse, Adicionar figura, e então aparece para mim este menu com opções de figuras que o Review Manager cria para nós. Vou para o risco de viés. No risco de viés nós temos a opção do gráfico e do sumário. Vamos fazer primeiramente o gráfico. Vou concluir aqui e pronto. Temos na nossa tela a figura, o gráfico com o risco de viés dos estudos incluídos. Temos aqui na esquerda cada um dos 7 domínios avaliados pela Cochrane, e aqui nestas barras temos as diferentes cores. A cor verde mostra baixo risco de viés, o amarelo aparece em branco aqui nesse programa, que é o risco de viés desconhecido, o unclear, e em vermelho o alto risco de viés. Então essas barras denotam a proporção dos estudos incluídos com determinado risco de viés. Vou fazer a leitura aqui de 2 deles com relação à geração da sequência aleatória, da aleatorização. A sequência aleatória dos participantes em 100%, então toda a barra aqui, então 100% dos estudos incluídos apresenta baixo risco de viés. Ou seja, eram 2 estudos, os 2 estudos apresentam baixo risco de viés para este domínio.
Aqui para o Selective Reporting, que seria aquela seleção dos desfechos que são apresentados, nós vemos que temos uma parte da barra vermelha e uma parte em branco, que seria amarelo. Ou seja, 50% dos estudos apresenta alto risco de viés para este domínio e 50% um risco de viés desconhecido. Nós ficamos então aqui. Como são 2 estudos, eu sei que um estuda para um risco de viés elevado e outro estudo para o risco de viés desconhecido. Mas nós não sabemos qual estudo apresenta cada um destes riscos de viés. Para saber isso, nós vamos para a segunda figura, que é o sumário. Então, nós vamos em figura, botão direito do mouse, adicionar figura, sumário do risco de viés, vou finalizar aqui, e nesta figura sim, eu tenho para cada um dos estudos incluídos o cenário que ele apresenta para cada um dos 7 domínios de risco de viés avaliado. Então, eu sei que naquele Selective Reporting, nós temos com alto risco de viés NAMPO 2019 e com risco de viés desconhecido, novamente aqui aparece em branco ao invés de amarelo, para NAMPO 2020. Este foi um vídeo rápido para mostrar para vocês como criar essas figuras de risco de viés utilizando o programa Review Manager versão 5.4. Em caso de dúvidas, deixe seu comentário, que eu terei o maior prazer em responder tão logo seja possível.